Pai querido, Pai amado, graças e glórias dou a Ti, Senhor. Damos a Ti nessa noite, nessa manhã, ao redor do mundo, Senhor. A Tua graça, a Tua glória se espalha. E damos graças a Ti porque podemos vê-la, Senhor, porque podemos conhecê-la. Através do Teu amor, através do Teu Espírito Santo, que podemos sentir, Senhor, em nossos corações a Tua presença, o Teu agir em nossas vidas, o Teu acalentar, a Tua ajuda nas dificuldades, a tua alegria em nossos corações e o teu direcionar, Senhor. Peço a ti, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja conosco, Senhor, nesse momento e durante todo o dia. Mas que aqui, Senhor, especialmente, o Senhor traga a nós o teu maná, a tua palavra, Senhor, a tua direção, o teu entendimento, a tua vontade sobre as nossas vidas. Que a tua vontade, Senhor, transforme os nossos corações. Transforme as nossas vidas, transforme as nossas almas, Senhor, e nos salve, Pai. Ó Senhor, estamos aqui para receber o teu alimento, para mudar o nosso entendimento, a nossa forma de enxergar o mundo, Senhor, para que o nosso caráter seja mais próximo de ti, Pai, que possamos resplandecer a beleza da tua imagem e semelhança, Senhor, que possamos nos parecer contigo, Jesus. E quando olhem para nós, saibam que somos cristãos e que o teu amor está em nós e que possamos ser luz, sal da terra. Que a tua presença, o teu Espírito Santo esteja conosco, nos guiando e nos guardando. Revista-nos, Senhor, com a tua armadura celestial e guarde-nos sobre o teu manto sagrado, todos os dias, Pai. Não só a nós, mas a nossa família, aqueles que amamos, e que possamos todos estar cada vez mais próximos de ti. A graça, Senhor, da tua presença em nossas vidas, da tua luz, iluminando todo o nosso caminho, para que saibamos onde pisamos, para que saibamos, Senhor, o que fazer para agradar a ti. Em nome do Senhor Jesus, entregue esse devocional nas tuas mãos, Senhor, e seja feita a tua vontade, hoje e sempre. Amém. 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 E eu vou então começar de 1 a 5. E de 5 a 10 pode ser você, Fábio. E de 11, são 25. De 11 a 5 pode ser você, Lucas. 5? De 11 a 15, desculpa. Eu tô voltando, né? E de 16 Sim. a 20. Pode ser a senhora, dona Marineide? Sim. 16 a 20. E de 21 a 23, o James. Sim, se possível, né? Assim meio que quase todo mundo participa. É, Tá quero com a que mãozinha vocês... levantada. Quer falar alguma coisa, Samara? Eu sou mais... Bom dia, Samara. Tá no mudo aí. Tá aquela mãozinha levantada ali, não sei se ele quer falar um oi. Falar alguma coisa. Só agradecer. Mas... Amém. Não Vamos lá, abaixa a começou mão. com... Vocês têm que abaixar a mão Eu, aí. eu acho que você tem que Tá com a mão clicar de cansada novo. aí, o braço tá cansado. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isto para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme,
a fé de vocês. Não, desculpa. E como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Amém. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto ele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue a vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, desculpa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sobra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de desqualificar vocês com pretexto de humanidade e culto de anjos, baseado-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento, cresce o crescimento que vem de Deus. Se a nova vida em Cristo. Se vocês morrerem com Cristo para os rendimentos do mundo, porque se rejeitam a regra como se ainda tivesse no mundo, não toque nisto, não como diz, não pegue naquilo. Tá. Não toque, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. Não preceitos, são preceitos e doutrina dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao proverem um culto que as pessoas inventam falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra a inclinação da carne. Amém. Amém, uau. Irmãos, Capítulo, hein? Caraca. irmãos, eu confesso que ao ler aqui, quando li antes e lendo agora,
não me veio muita coisa em mente, sabe? Eu entendo que talvez esse dia seja um dia de aprendizado para mim, entendeu? Um dia que eu preciso aprender, um dia que a palavra de vocês será total minha, provavelmente, né? Porque o pouco entendimento que eu tive aqui, eu diria, eu lembrei da carta do Somário ontem e de uma conversa que eu tive com um amigo, que no versículo 1, né? Por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Então, se pessoas que não conheciam Paulo ouviam falar das maravilhas, das coisas que ele fazia, né? Da maravilha que ele fazia, dos ensinos que, que ele dava. E, ontem eu estava conversando com um amigo e, assim, é um amigo até que tem uma dificuldadezinha emocional, sabe? Ele fala, ele mesmo diz, ele entende, ele tem esse entendimento, né? Mas ainda não está conseguindo buscar uma ajuda, né? Já deu umas recomendações para ele, mas ainda ele não se moveu. Mas a questão é que quando ele morava lá, ele mora na cidade onde eu morava, e eu tentei ajudar ele muito com muita coisa com um pouco que eu sabia, né? Envolvendo os aprendizados no método CIS, envolvendo a palavra, e, eu creio que ajudou ele. Eu creio que ajudou muito isso ele. E aí ele estava me contando que ele teve uma situação com um amigo que teve uns problemas parecidos com o que eu já tive, com o que ele já tive, na qual eu ajudei ele. E ele falou, cara, eu já passei por isso e um amigo meu me ajudou muito. E, e aí eles conversaram, conversaram, conversaram e sempre falando meio que me usando como referência né, de certos assuntos que eu falei com ele e ele ajudou essa pessoa. Então, eu acho que aqui o que acontece é mais ou menos parecido, né? Igual aconteceu também com a carta do Somário ontem. A gente não conhece o rapaz, mas sabemos que ele está fazendo provavelmente coisa grande lá. Ele está evangelizando e, e a gente não conhece, mas a gente escuta. Então, assim, provavelmente é dali um preso ali dentro sai, né? Tem um momento particular com a família e passa um ensino, né? Então é, aqui no devocional também é assim, né? A gente divide testemunhos e a gente aprende com os testemunhos, com o viver do outro também, né? E esse é o princípio da sabedoria, né? E tudo está em Cristo, porque tudo vem dele, né? É ele que nos dá essa plenitude, ele que nos dá esse total entendimento. Então, o principal não é se orgulhar, se vangloriar daquilo que a gente tem ajudado os outros, mas confiar em Cristo e direcioná-los naquilo que a gente entende, sabe, e que eles possam também buscar esse caminho. E uma outra coisa que me chamou a atenção também foi o último versículo, no qual essas regras têm de fato aparência de sabedoria. Então, assim, eu diria que tem muita coisa aí, principalmente em alguns eventos, que tem muita aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade. Então parece ser religiosidade, parece parece que é baseado em Cristo, mas é uma falsa humildade, é uma falsa sabedoria espiritual, uma falsa sabedoria bíblica. Não são todos, né? Tem suas exceções, mas você sai dali depois e você vê que pessoas não são totalmente não vivem aquilo que pregam, entendeu? E hoje em dia, principalmente com redes sociais, internet, né, digamos assim, YouTube e Instagram, né, que são os mais populares, você consegue ver que essas pessoas não são muito, vendem uma sabedoria que parece, mas não é de Cristo. É algo falso, né? É algo raso. Então, é isso. Como eu disse, não muita coisa me veio à mente nesse texto. Eu acredito que é um dia de sentar e ouvir. Amém.
Vamos fazer uma leitura aqui, trecho a trecho, a gente vai repetindo junto, pode ser? Essa parte inicial aqui, ó, Colossenses 2, né? Então, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falsos, né? Raciocínios falados, né? Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Aqui é uma parte mais de saudação, né? Uma parte introdutória. E aí ele vem aqui, ó. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, neles radicados, edificados e confirmados na lei, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. E aqui ele traz algo que é, naquela época, de um pastor, foi um pastor, um culto, estava falando, que naquela época tinha, principalmente, né, em algumas igrejas, tinham muito filósofo, né, que vinham daquela época da Grécia, né, e eles faziam muitas disputas em praças, quem é que ia ganhar o prêmio. Então eles iam e ficavam argumentando um com o outro, e quem melhor argumentava ganhava aquele prêmio que estava em disputa ali naquele momento, né? E eles tentavam colocar em alguns lugares, tentavam colocar os ensinamentos de Cristo, Paulo, acho que até tem uma carta, acho que Paulo fala, né? Olha, não é Paulo, não é Apolo, não é o nome de mais um, e não é Cristo, né? Olha, não é, por quê? Porque ele falava justamente sobre a questão da disputa de filósofos. Eu falava, quem é de quem? Não, eu torço, não, eu A concordo mais com divisão, esse né, Fábio? filósofo. Oi? Você está falando aí justamente sobre a divisão que tinha, né? Que hoje a gente pode dizer, ah, eu sou batista, eu sou não sei o quê. Aí eles Isso, falavam isso, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E aí eles vêm e falam, gente, somos todos um corpo unido, né? exatamente, Lucas, né? E teve uma passagem, não lembro que livro que é, acho que Eu também foi, não lembro, mas sim, foi isso mesmo. acho que foi Coríntios, mas e ele falava justamente sobre isso daqui. E aí, o que que ele fala aqui, ó? Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, né? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, né? Ele é o cabeça de todo principado e potestade, né? Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, né? E ele fala aqui, né, justamente essa questão, né? Ó, toma cuidado com esses filósofos, com essas teorias, né? Porque esses aí são do mundo, né? Não, isso não é de Cristo, né? Então, assim, tenha cuidado. E eu acho que é um pouco que a gente tem vivenciado aí hoje em dia, né? A gente olha na internet, a gente vê um monte de, né, de coisas que não, às vezes não são embasadas no egoísmo, né? Embasadas no orgulho, né? Na vaidade, né? E bem argumentadas, né? No final, às vezes, né? Mas que a gente tome cuidado com esses filósofos, né? É isso aí que você falou, Fábio, até rapidinho, só fazer um comentário. Eu sigo bastante gente são bastante pessoas, teólogos, pastores, né? Para tentar acompanhar algum tipo de conteúdo, mas para sair desses conteúdos fúteis, né? Do Instagram, da rede social. Eu parei de seguir muita coisa e comecei a seguir coisas relacionadas com o que eu quero realmente saber, né? Coisa de Deus e tal. E eu percebi que com o tempo, teólogos que realmente traziam a palavra com muita sabedoria, eu acho que eles começaram, o que
no meu entendimento, assim, eles começaram a ganhar dinheiro com views, né, e notoriedade, e eles tentam puxar agora só assuntos polêmicos e coisas que vão chamar atenção. E aí muitas vezes se torna bem chato ficar assistindo essas pessoas, porque eles ficam buscando só isso, sabe? Coisas que são polêmicas e não, tipo, não vai mais profundo. E é o que você está falando, né? Acaba a vaidade entrando, né? Como tá falando aqui, e se torna algo que não é para ser. Eu, É um ponto muito importante, né? Fala, James, desculpa. não, quer terminar? Pode falar, Nino. Me chamou a atenção aqui no comecinho, no versículo 2 aqui na tradução da minha Bíblia, ele fala assim, ó, estejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Que maravilhoso isso daqui, né? Ele reforça aqui algo que. Mas uma vez eu ouvi, aliás, várias vezes eu ouvi, né? Quando você escuta na Bíblia algo que é repetido mais de duas, três vezes, é porque a gente realmente deve dar importância para isso, né? E quantas as vezes a gente ouve sobre humildade, a gente ouve sobre amor, e aqui de novo, né? Unidos por fortes laços de amor, entendendo o segredo revelado de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Se a gente voltar naquela época, o homem vivia sobre as regras da lei, né, criadas ali pelos fariseus, aquele monte de lei que, segundo o próprio Jesus, era um obstáculo para a salvação das pessoas, porque eram tantas leis e tão punitiva que era praticamente impossível de segui-las. Eu imagino que muitas pessoas desistiam porque elas não se sentiam capazes. Elas percebiam que elas não eram capazes de seguir tudo aquilo lá. E nem os próprios fariseus seguiam, porque eles também eram hipócritas, como foi citado pelo próprio Jesus muitas vezes, né? Então, que maravilhoso, né? A sabedoria é o princípio do conhecimento, como cita lá em Provérbios. O, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E na sabedoria há tudo, riquezas e honra. Por meio da sabedoria, tudo foi fundamentado, a terra foi fundada, tudo foi feito através da sabedoria. E o próprio Cristo é a sabedoria de Deus revelada, trazendo para nós toda uma verdade até então escondida. Porque o que se conhecia era através dos pergaminhos e daquelas leis que foram criadas através do tempo, a partir das leis dadas pelo próprio Deus, depois acrescentadas inúmeras através pelo homem, pelo próprio entendimento humano, distorcido, e aí Cristo vem trazer uma nova realidade. Então, tudo que nós devemos nos apegar é o que Cristo disse e os exemplos de Cristo, basicamente. Nossa, ontem vou trazer para vocês aqui, ontem lá no Alfa, aconteceu algo assim, foi uma aula bem impactante para mim, assim. Na semana passada, uma das pessoas se sentiu ofendida porque ela achou na cabeça dela que uma das pessoas que estava ministrando, trazendo o curso lá e levando a palavra, estava falando especificamente para ela. E ela se sentiu ofendida com aquilo. Era uma coisa boba, tá? Assim,
Só para dar um contexto para vocês, ele estava dizendo o seguinte: olha, você não precisa, usou um exemplo figurativo para dizer o seguinte: você não precisa tomar banho para vir para a igreja. Você pode vir do jeito que você está, porque Cristo vai te limpar. Era uma analogia feita com relação ao pecado, porque muitas vezes nós nos escondemos de Deus quando pecamos, quando nos sentimos fracos, quando nós erramos. Nós sabemos que aquilo foi contra a vontade de Deus, nós sabemos que aquilo desagradou a Deus. E se vocês forem lembrar, o que Adão e Eva fez quando pecou? Se esconderam. Se esconderam, né? Se esconderam. Se esconderam de Deus. Então, Deus sabe da nossa fraqueza. Ele conhece o nosso coração. Ele está vendo a nossa luta, a nossa busca. E, e por isso que Cristo é maravilhoso, porque ele veio para nós trazer essa, não só esperança, mas ele veio trazer a salvação, dizendo para nós: olha, não é pelas suas obras, é pela graça e misericórdia do Pai, pelo amor que ele tem por nós. E aí, dentro desse contexto, ontem, uma das moças que estava lá, a senhora que estava lá, ela manifestou, ela achando que tinha alguma coisa a ver com ela, que estava sendo para ela, que ela estava sendo julgada, ela se sentiu julgada e ela expôs na frente de todo mundo a insatisfação dela. E ela estava, embora expressando o que ela estava sentindo, acusando a outra pessoa de ter julgado ela, de ter intimidado ela, de ter falado, talvez de certa forma, indiretamente para ela. Mas a aula maior foi que a maneira como essa mulher respondeu, tinha umas 20 pessoas na sala. Ela se levantou e ela começou a pedir perdão para que ela se sentiu ofendida. Ela não assumiu algo que ela fez, porque ela de fato não fez. E todos nós sabíamos. A única pessoa que imaginava que aquilo tinha acontecido era essa moça, essa senhora. Ela era a única. Todas as outras pessoas tinham certeza, convicção, tinham, porque isso não passou pela cabeça de ninguém, porque nem fazia sentido. Mas para ela fez. Então, a, vou falar pastora aqui, ela não é pastora, tá? Mas a líder, ela se levantou, ela estava tomada, né? Ficou bem assim, sentida, mas ela pediu perdão, agradeceu a honestidade da outra pessoa, de estar trazendo à luz isso que ela estava sentindo, essa insatisfação. Pediu perdão se ela tinha se sentido ofendida, mas que aquilo não era com ela. E, sabe, numa manifestação de humildade e de amor que eu jamais vi, porque eram acusações falsas, sabe? Depois o marido dela, eles com muito jeito conseguiram contornar, sabe? Olha, gente, é isso mesmo, isso daqui é para vocês verem como realmente funciona, isso aqui é a vida real. Isso é o que acontece no dia a dia, é o que está acontecendo aqui. Então, enfim. E conduziram a ministração sobre oração de ontem. Eu percebi que ela ficou bem chateada, bem tocada, sabe? Assim, depois daquilo, depois que passou, ela reagiu bem, mas ela ficou muito sentida, sabe? E eu orando ali para que Deus confortasse o coração dela. Isso me trouxe duas lições que eu queria compartilhar com vocês aqui. A primeira, que manifestação extraordinária de humildade. Eu
peço a Deus que eu consiga agir dessa maneira. Eu nem quero que algo aconteça assim comigo, embora eu sei que vai acontecer, porque eu não sei como eu vou reagir. Normalmente eu não consigo reagir dessa forma, mas foi um exemplo de que não é só Cristo que consegue, mas qualquer um de nós somos capazes de seguir o exemplo e o caráter de Cristo. Muito provavelmente pelo ambiente cheio do Espírito Santo, sabe? E eles, muito cheios do Espírito Santo também, é o que deu força para que ela reagisse daquela maneira. E mais uma coisa, ela foi honesta, sabe? Depois, quando passou, ela ficou quieta a reunião inteira, porque ela não conseguia, né? Não estava à vontade, ela não estava feliz. E aí a moça perguntou para ela: Olha, você está bem? Ela falou, em lágrimas, né? Falou assim: não estou bem. E aí eu fui lá, agradeci ela, disse para ela a lição que eu tinha aprendido, que eu tinha aprendido muito para ela, com ela, e que eu, inclusive, precisava daquilo. Eu precisava daquilo como modelo, como referência, sabe? E, e eu quis dizer isso para vocês porque isso me trouxe que é possível, sim, a gente ser mais parecido com Cristo, sabe? E que nós somos seres humanos, que nós vamos errar, e, e que mesmo que a gente erre, que a gente não se esconda de Cristo. Eu olhei por essa outra mulher, embora eu tenha ficado sentido, porque ela estava fazendo acusações infundadas, mas eu consegui sentir. Eu fiquei triste por ela, sabe? Porque ela realmente sentiu aquilo. E vocês podem imaginar como é o sofrimento de uma pessoa que se sente vítima de uma situação, mesmo que ela não exista? Mesmo que não exista, a pessoa sentiu aquilo, ela viveu aquilo, aquilo foi realidade na vida dela. Embora ela tenha criado aquela realidade, ela viveu aquilo. Isso é um sofrimento, isso é um pedacinho de inferno que o inimigo cria nas nossas vidas. E quantas vezes eu já criei situações na minha cabeça, criei um mundo onde eu criei meu próprio sofrimento, trazendo acusações para as pessoas, para minha esposa, para meus pais, dos meus amigos, de coisas que eram irreais. E eu criei. E isso é obra do próprio Satanás. Porque isso, eu não sei se vocês sabem, mas a palavra Satanás, ela vem de acusação, acusador. Satanás é o nome de, é um advogado. É aquele que acusa. A tradução, né, vem do grego, se não me engano, me perdoem se quem souber, na verdade, pode me corrigir, mas ele é um cargo, é uma função que tinha o seu papel de acusar aquele que estava sendo levado como réu. Isso é o que aconteceu. Ele é uma acusação. Ele estava acusando, ela estava acusando, e ela se sentiu vitimizada. Então, é, eu espero que, sei lá, eu queria compartilhar para que todos aqui pudessem aprender também com isso, sabe? E eu já me senti assim várias vezes, e é um sofrimento muito grande, sabe? Às vezes a gente acaba com um relacionamento, por exemplo, essa mulher, sem perceber, ela, ela comprometeu o clima, ela, ela criou ali rusga, inimizade, ela atraiu para ela pensamentos ruins das pessoas que estavam em volta dela. Ela criou
uma antipatia com a pessoa que ela estava acusando. Olha, um monte de coisas ruins aconteceram que ela mesma criou numa situação onde ela se sentiu vítima, acusada de algo que não existiu. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essas certezas que vêm à nossa cabeça, com essas questões, quando nós nos sentimos vítimas, né? Não sei por que eu estou falando isso aqui hoje, mas é porque eu preciso disso para mim. E, e como foi maravilhoso ver o exemplo na carne de alguém humano como eu, de alguém como nós, como vocês, reagindo como um verdadeiro exemplo e o caráter de Cristo, com total humildade e de uma maneira verdadeira, sabe? Foi maravilhoso aquilo ontem. Não foi maravilhoso o que aconteceu, mas foi maravilhoso ver isso, sabe? Então, às vezes, Deus usa Isso são certas. Me faz lembrar quando Cristo esclareceu, quando perguntaram para ele, quando ele curou o cego: Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Foi ele, foi os pais? E Cristo disse: nenhum deles. Isso se deu para que a glória de Deus fosse manifestada. Então, eu creio que aquilo tem acontecido para trazer lições para várias pessoas. Infelizmente, ela pa- teve um preço, né? Mas eu creio que ela já está bem, porque a igreja inteira deve estar em oração para as duas, sabe? Mas acho que isso nos ensina muito, assim. E, e aí, voltando aqui, fazendo o link com essa primeira parte, né? Isso é a verdadeira sabedoria e conhecimento revelado por Jesus Cristo, conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, de como nós devemos nos relacionar com Ele e com o nosso próximo. Isso é a verdadeira sabedoria que foi revelada a partir de Jesus Cristo, porque antes de Jesus ninguém tinha noção disso. E é por isso que o inimigo fica irado, porque em vez de uma confusão enorme que se instalaria em qualquer outro ambiente, houve prova de amor, houve perdão, houve manifestação do caráter de Cristo ali, e houve aprendizado, e esse aprendizado está se espalhando, inclusive, para vocês. Então, glória a Deus pela vida da é, Ellen. É, eu estou amando esse testemunho que você está colocando aqui à tona para nós todos. Eu já passei por uma situação não de pecado, Deus ele é sabedor de todas as coisas das nossas vidas, né? Mas essas coisas acontecem para que o caráter da gente venha a aumentar, né? E quando a gente confessa os nossos pecados e deixamos, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar e ficarmos de pé, não ficarmos prostrados, na verdade. Há uns anos atrás, nós liderávamos uma igreja, a liderança dessa igreja durou apenas 7 anos, né? E, na época, tem até essa ovelha que está aí, chama-se Graciele, ela é sabedora disso. Ela não é sabedora do que ocorreu depois do ocorrido que teve, que foi horrível, e que ela foi uma das pessoas que se sentiu muito, né? Hoje ela já está mais erguida, mas chegou a cair também. E que a gente não venha ser pedra de tropeço na vida de ninguém para que essa pessoa caia. Porque não é fácil, sabe, gente? A pessoa tá ali com a fé viva e tal, e depois vem um balde de água gelada para derrubar aquela pessoa. Não é fácil. Essa mulher aí, só Deus viu, só Deus sabe. Nos tempos atrás, na liderança da igreja, meu ex-marido, ele caiu. E ele caiu e com isso levou muita gente junto, que até hoje ainda existem pessoas que estão afastadas, né? E eu louvo a vida, eu louvo
a Deus pela vida da Graciele, que está aí, que é uma das ovelhinhas que está caminhando, né? E peço perdão a Graciele nesse momento pelo ocorrido, não. Cada um tem que assumir a sua culpa, não é verdade? Cada um com a sua culpa. Então, não vou dizer que meu ex era o verdadeiro culpado e também não vou me colocar em culpada, mas e nem ninguém, nem o pastor, nem a mulher do pastor, nem ninguém. Então, o inimigo da nossa alma é que procura arrebentar e desfazer, porque quando a obra está bonita, quando a obra está linda, sempre vem um ramozinho, um ventinho, parecendo um ventinho, um ventão, como aquele do furacão Milton, que veio devastando tudo, e veio esse furacão na nossa igreja, na nossa cidade, e acabou devastando muitos, jogando muitos, que até hoje muitos estão derrotados, mas eles vão levantar em nome de Jesus. E naquela época eu fiquei na igreja sozinha, né? Todo mundo foi embora com o corrido do pecado, todo mundo foi embora e eu fiquei sozinha. Somente com sozinha não, ficou desculpa, umas 4 pessoas comigo ainda. E eu não queria mais tomar conta da igreja e, vergonhada, cheguei e falei para o pastor, chamei o pastor, hoje ele já é até, ele não existe mais no nosso meio. E eu entreguei a chave da igreja para ele e falei, pastor, a partir de hoje eu não quero mais tomar conta dessa igreja e eu passo a chave para o senhor e o senhor tome conta, bote as pessoas para dirigir essa igreja. E daí ele estava reunião, não vou citar nome porque isso é gravado, mas estava reunião de umas 4 pessoas no dia e Deus viu todas elas ali. E o pastor disse, tá bom, a senhora vai passar a chave da igreja, mas a senhora vai ficar 6 meses sem participar de nada, não terá oportunidade para fazer nenhuma oração em voz alta, a senhora não terá oportunidade de nada, nada, vai ficar 6 meses em disciplina. Aí a irmã e o irmão, que é falecido hoje, chegou e falou, não, pastor, o senhor não pode fazer isso com a missionária, porque a missionária Neide não pecou, ela não pecou, quem pecou foi o esposo dela, não foi ela. Aí ele chegou e disse, não, mas a esposa aí está em pecado também. Se ele pecou, ela está em pecado. Então, não existe isso de pessoa carregar pecado de ninguém. Eu sou santa quando meu marido não é evangélico. Então, quando o esposo é crente e a mulher não é, ele se santifica, ela se santifica através dele. Isso aí, eu espero que vocês me entendam e me corrijam se eu estou errada. Então, se eu sou evangélica e meu marido não é, meu marido é santificado por mim. Agora, não é para me carregar o pecado dele nas minhas costas e vice-versa. Então, ele foi cruel comigo, muito cruel mesmo. Ele foi cruel comigo, que ele disse assim, não, mas ela é esposa, ela pecou, o pastor lá pecou e ela também está em pecado, então ela não vai ter oportunidade na igreja, ela vai ficar no banco durante 6 meses. Realmente, fiquei 6 meses no banco lá. E aí eu sentava ali na frente, no banco da frente, depois eu vi que eu estava indo para o meio da igreja, depois eu vi que eu já estava no último banco. Então, vamos olhar, gente. Quando você vê um irmão que está ali sendo apedrejado, vamos mostrar amor, vamos ajudar a levantar, porque quando ele sai do banco da frente, que ele senta ao meio, ele acaba sentando no fundo da igreja, o último banco já está perto para sair pela porta fora. E nós não devemos ser participantes de ver a queda de um irmão, vamos ajudar. Então eu caí, eu não estou botando culpa de ninguém, nem A, B, de A, Z. Eu queria pecar, eu queria ofender a todos, eu queria machucar todos, mas quem estava sendo machucado era eu. E eu louvo a Deus porque hoje eu estou em pé, porque Deus me amou primeiro, porque Deus me chamou primeiro. Essa senhora lá que passou pelo que passou, Deus está vendo ela e ela não vai cair, porque o amor de Deus é maior do que tudo. Então, que nós venhamos ter o amor de
Cristo, que eu sempre falo isso, o caráter de Cristo, o olhar de Cristo. Nós temos que olhar para o irmão, não seja ninguém que é super-homem, nem super-mulher, mas é o mover de Deus. Foi Jesus que morreu na cruz por nós. Vamos vigiar para nós não machucar os nossos irmãos, porque é duro. E o inimigo quer isso, desavenças, confusões, para que as almas vá para o mundo. Então é aí, gente, que a gente tem que ficar na paz. E o que eu peço hoje, ore por mim, eu estarei orando por vocês, ore pela Graciele, que eu estou e continuarei clamando pela vida da Graciele. É alma, alma. Veja as almas que estão do teu lado para você não machucar. É muito complicado isso e que Deus abençoe a todos. Amém, dona Marineide. Obrigado por compartilhar. É isso mesmo, a gente deve orar e vigiar. Eu até anotei aqui, ó. Orar e vigiar para não machucarmos nossos irmãos. Porque às vezes, como exemplo aqui, às vezes sem querer, sem perceber, nós estamos machucando o nosso irmão, né? Tenho certeza que todos aqui já passaram por isso ou passam por isso. Às vezes não sabe, mas passa por isso. Então, que nós estejamos vigilantes aí, amém? E o amor de Deus. Então, de novo, encorajados e unidos por fortes laços de amor, entendendo o segredo revelado de Deus, Jesus Cristo. Amém? O Fábio, se quiser continuar. Em Jó, capítulo 7, versículo 17, diz assim: que o homem, que é o homem, para que tanto o engrandeças e ponha nele o teu coração? Quão pequena é a terra, né? Em comparação com a extensão do universo. Sendo assim, o que pode ser dito acerca de você e de mim como habitantes desse nosso planeta? Certamente é bom sentirmos nossa insignificância e não sermos presunçosos. No entanto, não seria certo nos desprezarmos pensando: eu sou nada, sou totalmente inútil. O próprio Deus não diz tal coisa acerca de nós. Embora, em toda a sua majestade e grandeza, ele seja infinitamente sublime sobre nós, seres mesquinhos. Deus é espírito. Ou seja, é totalmente independente das dimensões das coisas pequenas. A surpresa de Jó expressa no versículo que foi citado aqui, 7:17. Ele diz que é de poucos dias e farto de inquietação, foge também como a sombra e não permanece. E sobre esse tal, abre os teus olhos. Eu sabia que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. O rei Davi ficou igualmente surpreso ao contemplar as estrelas do céu. Que é o homem mortal para que te lembres dele? Senhor, eu oro para que conheças. Deus toma nota de nós, na verdade, de cada um de nós. Ele cuida de nós. Acaso ele não provou isso ao dar seu filho para nos salvar? Com base em sua morte expiatória na cruz, Deus recebe todos os que creem em Jesus Cristo, concedendo-lhes perdão e paz. Ele lhes dá seu espírito e eles estão para sempre em um relacionamento firme com Cristo, seu futuro e a glória eterna com Ele. Amados, esse devocional é uma bênção.
Vamos continuar. Eu Vamos queria, continuar. eu queria acrescentar algo aí que a dona Marinete falou, o testemunho que a dona Marinete deu, me chamou, me levou lá a Lucas 7. Depois, quem tiver tempo e ler, mais ou menos ali no versículo 36, 37. Eu vou tentar encurtar o máximo possível, mas era uma situação onde Jesus foi convidado para almoçar na casa de um fariseu, se eu não me engano, e uma prostituta foi lá, soube que ele estava lá e foi até ele. E aí ela lavou os pés dele com lágrimas, né? E eu acho que eu até perdi, mas seus pés chorou até que os pés deles ficaram molhados com lágrimas. Depois ela os enxugou com o cabelo e os beijou, derramando perfume sobre eles. Mas no final, ele, ela se arrepende tanto dos pecados, né, que ela teve, que ele a perdoa. E o fariseu, ele fala, quem é esse homem? Ele fala assim, ó, quem esse homem pensa que é? Andando por aí perdoando pecados. Então, assim, a gente julga, mas a gente não sabe o que passa no coração. E a importância disso é isso, é se prostrar diante de Cristo, que ele perdoará todos os nossos pecados. Depois vocês leiam Lucas 7, talvez vocês vão me entender melhor o que eu quero dizer. Obrigado, Wellington. Só não tá no 27. Não, tá no 36. 7, Isso, 7, por aí. 36. Isso aí. Então, no 47 fala assim, ó, portanto, os pecados dela, e são muitos, foram perdoados, pois ela me amou muito. Isso é Jesus dizendo, ela me amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ele disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Então a gente não tem que preocupar com o julgamento, é preocupar com Jesus, é preocupar com Cristo. E, e Wellington, voltamos a Colossenses 2, versículo 3. rapidinho, só para não me perder, não? Isso que você Sim, tá sim, sim, lendo, sim, sim. isso que você tá lendo não tá em Lucas 7, você tá lendo onde? Tá em Lucas 7. Lucas 7. Lucas 7, versículo 47. Achei, desculpa, obrigado. Então, voltando-vos a Colossenses 2, o versículo 3, olha isso. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isso é o conhecimento, é o que tivemos aqui. O conhecimento de que tudo está em Cristo, né? É ele que a gente não entende. Por quê? Mas essa pessoa tem tantos pecados, como assim? Porque agora ela está podendo fazer isso, está podendo fazer. Como assim ela está perdoada? A gente não sabe o íntimo, a gente não entende o quanto ela se prostrou, o quanto essa pessoa lavou os pés de Cristo com lágrimas, entendeu? Para ser perdoado. E se o quebrantar for de todo o coração, ele vai perdoar. Entendeu? Então o conhecimento aqui, ó, tá onde? Tá nele. Tá? O Paulo já dizia que no início, né? O conhecimento tá nele. Então é isso, a gente tem que focar nele. E não julgar, Porque não importa o que os eu outros vão vejo, fazer, né? a gente vê ali que os fariseus, eles não receberam Jesus como devia ter recebido, né? Eles não receberam Jesus como devia ter recebido. E aquela mulher, ela sendo uma pecadora, ela deu tudo que ela tinha. Ela chorou, ela derramou todo o perfume caro que ela tinha nos pés de Jesus. E isso Jesus observou e sabia, né? Que ela estava dando tudo que ela tinha. Não importa o que ela tinha, como que ela ganhou no passado. Não importa. A gente sabe que ela era uma mulher que não era famosa, era mal vista naquela região ali, porque podemos dizer aqui que ela era uma prostituta, uma mulher da vida, e ela conquistou aquele perfume, tudo aquilo, com dinheiro. Mas não importa, a Deus não pede de Jesus ser no seu interior, coisa que homem nenhum pode ver, Isso. coisa que ser humano nenhum pode ver. Mas Jesus, aquele que vive está entre nós,
Ele olha para o seu interior e te perdoa, porque ele ama. E ele sabe do seu sofrimento, das suas lutas, da sua prova, e ele quer você. Então ele te abraça e te recebe. E você passa a ser uma nova criatura. Isso foi uma lição para os fariseus. Porque o fariseu falou, se ele soubesse quem é essa aí, essa pecadora aí, né? Se ele soubesse quem é esse aí. E Jesus falou para ele. Foi difícil para ele segurar a peteca depois. Eu não queria estar no lugar dele, não. Mas amém, amados. Foi bem lembrado, viu, Wellington? Bem lembrado. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Acho que a gente vai ter que Esse capítulo continuar. amanhã? Deveríamos, né? Do 6 do 6 até o fim, né? A gente continua o capítulo amanhã ou faço pro próximo? Tem muita coisa aqui ainda. Eu acho que podemos continuar. né? Acho que podemos continuar. A gente ficou bem no início. Então, A gente pode continuar, e se caso, né, na metade do caminho a gente já tiver dissertado muito, a gente pode iniciar o próximo também já amanhã. Essa história para amanhã, né? Pra gente ver. Tem a parte que vamos fazer oração? Quem que chama oração? Como é que... Senhor Mário, o senhor pode Atividade. fazer a oração de encerramento para nós, por favor? A palavra de Deus, significado em cima disso aqui, vai longe. Vamos voltar nele amanhã. Voltamos no Colossenses 2 amanhã, então, segunda parte. Senhor Mário, o senhor pode fazer a oração de encerramento para nós? Vou falar também aqui que todo mundo conseguisse refletir nessa palavra entre hoje e amanhã. Eu acho que tem muita coisa para ser revelada nesse capítulo 2 aqui. Acho que, pelo menos para mim, tem tocado e cutucado muito. Você recebeu a carta, Aprendi Wellington? muito. Não, não passei para ele, seu Mário. Foi muito corrido meu dia ontem, mas vou sair daqui agora, eu mando para ele. Né? Me desculpe. Mas tudo Então bem. passa O para que o ele. senhor falou aqui, porque meu dia foi bem... Foi bem. Foi bem lembrado, foi bem edificante ontem. Foi, assim, muito Eu mandei interessante a como a carta, gente, Choveu viu? ontem. a gente acha que, né, que passa por situações difíceis, mas vem um bem maior que a gente não faz ideia. Você E vai se eles, surpreender ao ler a carta, amém. tá? Pode ler a carta que está lá, que eu mandei aí para o Fábio, ele vai mandar para você. Meu O Deus senhor e meu faz. Pai, Desculpa. Já Deus mandei, viu, seu Mário? Todo-Poderoso. Acabei de mandar. Mais uma vez, quero te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade para te adorar. Enche o coração de cada um, Senhor, que ouviu e que vai ouvir, Senhor, para que eles possam compreender, Senhor, que só o Senhor é Deus, que sem ti nada somos, nada podemos, nada temos. Tudo é teu. Abençoa, Pai, as famílias de cada um que aqui está, Senhor. Abençoa, Pai, as pessoas, Pai, que têm dúvidas a respeito do teu evangelho, Senhor. Que elas sejam esclarecidas através desses ensinamentos. Que nós possamos, ó Pai, continuar firmes na tua presença, buscando cada vez mais a tua face, Senhor, através desse devocional, Pai. Abençoa o nosso dia, que cada um, Senhor, seja iluminado, Pai, onde quer que for, Senhor. Que a tua presença, Senhor, manifeste na vida de cada um deles, ó Pai. Que as pessoas possam sentir que nós estamos ligados em Ti, Pai. Que as pessoas possam observar que o Senhor é o nosso Deus, Pai. Onde quer que nós pisarmos, onde quer que nós entrarmos, ao falarmos, Senhor, que as pessoas percebam que nós somos diferentes, ó Pai. E que nós estamos aqui para ajudá-los, orientá-los e levar ao conhecimento. Em nome de Deus, um excelente dia. Deus te abençoe, meu filho. Tenha uma boa noite. Você, a Pati e as minhas netinhas. Amém? Amém. Deus abençoe a todos.